Saudações a todos! Nós vamos começar a nossa reflexão trazendo um texto da Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, em que ela fala sobre a palavra. É um pequeno texto, mas que nos leva a muitas reflexões, porque fazemos constantemente o uso da palavra e nem sempre damos a atenção devida que deveríamos dar à palavra. Nós sabemos que as palavras, uma vez ditas, elas alcançam, elas levantam, elas iluminam, elas encorajam, elas aproximam, como ferem, como machucam, como distanciam. Então, é preciso que fiquemos mais atentos àquilo que falamos. E ela nos alerta dizendo: poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando crimes. Muitos falam sem pensar. Mas será que é para falarmos sem pensar? É para falarmos, nem pensei para falar, será que isso é normal? Será que uma criatura equilibrada faz uso da sua palavra sem pensar? Será que ela não sabe que as palavras têm peso? Que as palavras alcançam? Que as palavras, uma vez ditas, podem ficar para sempre naquele a quem foi dirigida? Quem não se lembra de uma palavra dita que não caiu bem? Não podemos ter recordações até da infância? Então, muitos falam sem pensar. Ela afirma, porque isso é fato, mas estamos muito imaturos nesse sentido, né? Então, muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando crimes. Outros pensam sem falar e perdem as oportunidades edificantes de sustentar o ideal do bem e da vida. Quantas pessoas guardam tesouros, verdadeiras reflexões importantes, mas não falam. É uma omissão, né, que leva essa pessoa a perder ali oportunidades de edificar ali ideais, né? Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar sempre denota doentia e introspecção. Então, entendamos bem aqui as pontuações. Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar sempre, né? Porque evidentemente que há momentos que devemos calar, mas calar sempre denota doentia e introspecção. Dispões deste abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço, ao progresso. Articula a palavra sem gritaria, nem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem e gerando simpatia em teu favor. A arte de falar é conquista que todos devem lograr. Não as esgrimas com teu verbo, nem as sepultes no mutismo da alienação. Fala sobre o bem, o amor e a esperança, propondo a alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal
no processo da evolução. E esse tema, né, a palavra, nos leva a recordar um texto do livro Ideias e Ilustrações, psicografado pelo Chico Xavier, intitulado Da Maledicência, e quem nos traz esse aprendizado, esse texto, através do Chico, é o irmão X. Então vamos ver. O tema é da maledicência, o título Ameaça. Vamos ver. A conversação entre as duas jovens senhoras se desenvolvia no ônibus. Você não pode imaginar o meu amor por ele. Não posso concordar com você. De certo que não entende. Mas, Dulce, você chega a querer o Dionísio tanto quanto ao marido? Não tanto, mas não consigo passar sem os dois. Meu Deus, isso é coisa de casal sem filhos. É possível. Você não acha isso estranho, inadmissível? Acho natural. Noto você demasiadamente apegada, não é justo. Sei que você não me compreende. Simplesmente não concordo. Mas Dionísio, então ela ia falar, né? A jovem que está falando sobre o Dionísio, ela ia dizer alguma coisa, mas Dionísio, e ela ia completar o pensamento quando a amiga fala, isso é uma psicose. Dona Dulce e a amiga, no entanto, ignoravam que Dona Lequinha, vizinha de ambas, sentara-se perto e estava de ouvido atento, sem perder palavra. De parada em parada, cada um volveu ao lar suburbano, mas Dona Lequinha, ao chegar em casa, começou a fantasiar. Bem que notara Dona Dulce acompanhada por um moço ao tomar o elétrico, aliás, pessoa de cativante presença. Recordava-lhe as palavras derradeiras, vá tranquila, amanhã telefonarei. Cabeça quente, vasculhando novidades no ar. Aguardou o esposo, colega de serviço do marido de Dona Dulce, e tão logo à mesa, a sós com ele para o jantar, surgiu um novo diálogo. Você não imagina o que vi hoje. Diga, mulher. Dona Dulce, calcule você, Dona Dulce, que sempre nos pareceu uma santa, está de aventuras. Então, vamos lá. Nós lemos aqui nas linhas anteriores, cabeça quente vasculhando novidades no ar. Há aqueles que se comprazem em fazer o uso da palavra de forma doentia e para tal se comprazem em buscar ouvir coisas que lhes alimentem esse intento. E é interessante, é muito interessante que o maledicente, tudo chega para ele, né? Ele fica a par de tudo. Não só porque ele tem o interesse e procura, mas porque essa sua maneira de ser acaba atraindo também muitas situações. É o processo de atração, né? Então, o fofoqueiro maledicente, ele costuma saber de tudo. Tudo chega para ele. É interessante, né? Mas é isso, né? E ela estava com a cabeça quente, querendo novidades. E é interessante que também o marido falou o quê? O marido que era amigo do esposo da Dona Dulce, né? Vi com meus olhos, diz ela. Um rapagão a seguia mostrando gestos apaixonados e por fim no ônibus ela própria se confessou a Dona Cecília.
Chegou a dizer que não consegue viver sem o marido e sem o outro, uma calamidade. Ah, mas isso não fica assim não. Júlio é meu colega e Júlio vai saber. Aqui é um ponto também que vale nós darmos uma parada, né? Algumas pessoas entendem que é dever delas contar as coisas que são vistas por elas, né? Alguém com outra pessoa, muitas vezes até num processo de traição que não causa dúvida. Mas quem nos diz que cabe a nós contarmos? Quem nos diz que não é muito melhor e mais produtivo que a própria pessoa descubra determinadas coisas que fazem e que dizem respeito apenas a elas? Quem foi que nos disse que determinadas pessoas não estão percebendo determinada situação, mas querem aguardar um desfecho, um resultado, estão aguardando, enfim. Cabe a cada um a atitude que queira tomar. Então, quem foi que disse que nós temos que ser aquele que leva a notícia infeliz para o outro, né? Quando o outro muitas vezes não está querendo ver. Fica aí essa reflexão, mas dando continuidade, esse amigo então, achando que era muito justo, né? Ele não ia deixar isso assim, porque isso é uma calamidade, né? Não poderia, o Júlio teria que saber. A conversa transitou através de comentários escusos e no dia imediato, pela manhã, na oficina, o amigo ouve do amigo desabafo em tom sigiloso. Júlio, você me entende, somos companheiros e não posso enganá-lo. O que vou dizer representa um sacrifício para mim, mas falo para o seu bem. Será que é para o bem? Ou é para saciar essa vontade de contar, né? Bom, seu nome é limpo demais para ser desrespeitado como estou vendo. O que ele viu? Não posso ficar calado por mais tempo. Sua mulher. E o esposo escutou a denúncia longamente cochichada, qual se lhe enterrassem afiada lâmina no peito. Agradeceu pálido. Em seguida, pediu licença ao chefe para ir à casa, alegando um pretexto qualquer. No fundo, porém, ansiava por um entendimento com a esposa, aconselhá-la, saber o que havia de certo. Deixou o serviço no rumo do lar e aí, chegando, penetrou a sala agoniado. Estacou de improviso. A companheira falava despreocupadamente ao telefone no quarto de dormir. Ah, sim, não há problema. Hoje mesmo, às 3h. Meu marido não pode saber. Júlio retrocedeu à maneira de cão espantado. Sob enorme excitação, tornou à rua. Logo após, notificou na oficina que se achava doente e pretendia medicar-se. Retornou à casa e tentou o almoço, em companhia da mulher, que em vão procurou fazê-lo sorrir. Acabrunhado, voltou a perambular pelas vias públicas e, poucos minutos depois das 3h, entrou sutilmente no lar. Aflito, mentalmente descontrolado, entreabriu devagarinho a porta do quarto e viu agora, positivamente aterrado, um rapaz em mangas de camisa a inclinar-se sobre o seu próprio leito. De imaginação envenenada, concebeu a pior interpretação. O pobre operário recuou em delírio e, à noite, foi encontrado morto num pequeno galpão dos fundos, enforcara-se em desespero. Só então, ao choro de Dona Dulce, o mexerico foi destrinçado. Dionísio era apenas o belo gatinho angorá
que a desolada senhora criava com estimação imensa. O moço que a seguira até o ônibus era o veterinário a cujos cuidados profissionais confiara a ela o animal doente. O telefonema era baseado na encomenda que Dona Dulce fizera de um colchão de molas ao gosto moderno para uma afetuosa surpresa ao marido. E o rapaz que se achava no aposento íntimo do casal era nem mais nem menos o empregado da casa de móveis que viera ajustar o colchão referido ao leito de grandes proporções. A tragédia, porém, estava consumada e Dona Lequinha, diante do suicida, exposto à visitação, comentou baixinho para a amiga do lado: que homem precipitado! Morrer por uma bobagem. A gente fala certas coisas só por falar. Irmão X. Quanto aprendizado, né? Ela, que não aprendeu nada, depois de uma lição tão expressiva, nenhum arrependimento, nenhuma reflexão no sentido de que ela foi uma pedra de toque que desencadeou essas situações. Evidentemente que não será tirado do marido a responsabilidade do suicídio, porque seja o que for que nos alcance, é preciso sempre que busquemos em Deus, em nós mesmos também, a força para suportarmos e conseguirmos lidar com as situações que nos alcancem, né? Mas ela será responsabilizada por ter sido a pedra de toque de tantas situações que vão se avolumando em função de determinados erros. É isso até que falávamos aí há dias atrás, quando temos uma ideia em mente, tudo que vemos comprova aquilo que estamos pensando. Lembram-se daquele homem que achou que o vizinho tinha roubado o machado? E ele viu que o homem andava como ladrão, sussurrava como ladrão, tinha um comportamento de ladrão. Quando ele viu que não era o vizinho, ele viu que o homem andava normalmente como todas as pessoas fazem, né? E viu ali um comportamento de homem de bem. Então, a gente vê o quanto somos levados pelos nossos pensamentos, o quanto nos deixamos envenenar por um tipo de telefone sem fio, quando se brincava na infância, que as coisas vão chegando cada vez de uma forma totalmente deturpado, e vamos passando como verdades, né? Vimos o grande erro dela de chegar a conclusões. E mesmo que ela chegasse a conclusões equivocadas, ela teria que ter guardado para ela, nem dividido com o marido, porque eram simples suspeitas, né? Não deveria ter dividido nem com o marido, ainda mais sabendo que o marido era companheiro do outro. Ela teria que ter guardado o silêncio. Isso é o que a caridade nos coloca. A nossa palavra tem que ser analisada. Vai trazer bem para alguém? É necessário que aquilo seja dito? O marido, por sua vez, totalmente imaturo, confiou nas palavras da mulher que ele já deveria perceber ali a personalidade, o espírito meio leviano nesse sentido, né? Então, uma série de equívocos que vamos cometendo pelas nossas leviandades, pelas nossas imaturidades, culminando com o suicídio, que não se justifica, né? Mas que devemos buscar compreender ali o desespero daqueles que muitas vezes não encontram outro caminho diante daquela dor que não conseguem suportar naquele momento. E essas reflexões nos fazem pensar também em quantos bullings, né, quantos jovens têm se suicidado e quantas vezes como um processo de assédio, né, por parte de pessoas frias, pessoas cruéis muitas vezes,
outros levianos, imaturos, insensatos, que não analisam, que entram numa brincadeira, que julgam brincadeira, né? Sendo levados ali, manipulados por líderes negativos, e acabam muitas vezes levando a esses jovens menos preparados, mais imaturos, que se machucam com a opinião do outro, que ainda dão muito valor à opinião do outro, não conseguindo ali se colocar, né? Não conseguindo buscar mecanismos para que essa tortura, porque a tortura não se faz só com instrumentos como na antiguidade, existe a tortura da palavra, né? E muitos não conseguem se situar a ponto de impedir que aquela tortura continue. Normalmente esse jovem está machucado, né? Normalmente esse jovem é inseguro, ele já traz determinadas fragilidades, né? E acaba diante. Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao livro A Mensagem do Amor Imortal, a mais um texto. Creio eu que seja o último que nós vamos ler nesses dias que nós nos propusemos a falar sobre o amor. Vamos continuar falando desse tema, mas através de outros autores, outras reflexões, justamente para ampliar o nosso estudo, o nosso olhar, né? Então, a doutrina espírita é tão maravilhosa que nós temos que jorram, né, informações, jorram ideias para que a gente possa compreender, assimilar e praticar o bem, né, praticar o amor. Então, propositadamente, o texto que nós vamos ver, ele dá sequência às palestras anteriores, né, onde foi falado sobre o Sermão do Monte e sobre a pergunta de Pedro, o pedido de Pedro a Jesus, ensina-nos a amar. Esse texto, nós vamos falar de Tomé. Então, sempre quando a gente fala de Tomé, nós imediatamente associamos a questão da crença, da fé, né, de acreditar, do famoso ver para crer, né? Mas hoje nós vamos pensar a respeito do amor, que é a mensagem que a Amélia Rodrigues está trazendo nesse livro, A Mensagem do Amor Imortal, que é uma psicografia do médium Divaldo Franco. Capítulo 21, A Pior Cegueira. Somente angústia ressumava Tomé, o Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo. Após os acontecimentos trágicos que culminaram na maldita colina da Caveira, quase às portas de Jerusalém. Ou seja, este momento aqui é o momento pós-crucificação de Jesus. Toda a sinfonia de esperanças que lhe enchia a alma sensível transformaram-se em melodia fúnebre de dor e de morte. Então, Tomé se abateu profundamente após a partida do Mestre. Sentia-se ludibriado nos seus sentimentos, traído na confiança que depositara nele. Né? Então, Tomé se sentia traído na confiança que depositara no Mestre, no Cristo. Vejam como os sentimentos se transformam em questão de segundos. Há horas antes, era puro amor, puro contentamento. Jesus o preenchia, o enchia de esperança, de alegria. E a partir do momento que o Mestre é crucificado, veio esses sentimentos de ter sido enganado, de ter sido traído, né? Vejam como nós ainda temos uma jornada e precisamos nos vigiar, né?
nos conhecer e nos vigiar em relação a esses sentimentos. Por que oscila tanto? Por quê? Né? Acreditar até o último instante, com fé abrasadora, certo que aquele Deus todo amor, a que ele, né, que é o Cristo, se referia com emoção e beleza, impediria as armadilhas da perversidade contra seu filho, inclusive retirando-o da cruz em momentosa demonstração de poder celestial. Veja que o nosso amor é o amor de apego, de posse, né? Nesse instante, Tomé não queria se separar do mestre. E como nós somos pequenos, né? Nós associamos o poder de Deus às nossas vontades. Então, o desejo de Tomé era que Deus, num estalar de dedo, num ato ali de demonstração do seu poder, retirasse o mestre da cruz e impedisse que tudo aquilo acontecesse. Quem era esse Deus que o mestre tanto falava? Era esse Deus poderoso, mas as lentes de Tomé, né, o olhar dele ainda estavam poluídos e muito atraídos à terra, porque ele queria que acontecesse a sua vontade, né? O poder de Deus se manifestasse de acordo com o que ele acreditava que seria poder. Que pai não o faria, mesmo submetendo-se a qualquer sacrifício? Então ele iguala Deus a um homem qualquer, né? Como assim? Isso é o mínimo que ele, que tem tanto poder, poderia fazer. Olha como o nosso sentimento vai ali nos envolvendo quando a gente tem esse sentimento de posse, né? Que nós nos enganamos em relação ao amor. O amor verdadeiro é o amor ensinado por Jesus. Ele se entregara como um cordeiro manso e submisso, sem qualquer reclamação, certamente aguardando que os seus anjos viessem em seu auxílio, o que não ocorrera. Olha como Tomé pensou o que passou na cabeça de Jesus, que Jesus se entregou confiando que o Pai tirasse. Mas Jesus não se entregou dessa forma, não foi isso que aconteceu, né? São essas lentes sujas que nós temos ainda, né? Na nossa pequenez. Ele fizera tanto, e fez mesmo. Os fenômenos realizados comprovavam a sua procedência, demonstravam-lhe a grandeza. Todavia, no momento culminante, tudo falhara, acontecendo o sinistro da morte, o inesperado. Tomé não conseguia entender aquelas ocorrências de significado transcendental, pois que para elas viera Jesus. Vejam, esse envolvimento, a gente vai se deixando levar, que a gente deixa de entender, de compreender, né, as nuances, sabe? Assim, aquela coisa sensível. Por que isso está acontecendo? A gente se fecha no nosso mundo e deixa de entender, né, a coerência do que está acontecendo ao nosso redor, né? Era para acontecer. A noite moral, em consequência, que se abateu sobre o discípulo, era povoada por sombras densas e fantasmas apavorantes. Vejam como Amélia coloca a noite moral. Então, do sol, ele partiu para a noite, para a sombra, né? Olha o perigo quando nós abrigamos essas sombras. Ele ficou completamente abatido, completamente insensível, né? Ele se fechou, ele se deixou levar pela revolta. Tomé não se interessava anteriormente pelos tesouros espirituais. A sua existência simplória desenrolava-se relativamente tranquila. Era quase um céptico em relação à sobrevivência espiritual, ou melhor, não conseguia compreender essa realidade. Então, para ele, era muito forte essa questão, né, da morte. A morte do corpo seria a morte do espírito, seria o fim. Não constituir a família. No entanto, ao ser chamado por Jesus, tudo se modificou na sua vida, aceitando inclusive os companheiros como se fossem membros do seu mesmo sangue. Jesus conseguira enriquecê-lo de fé, de esperança no seu reino, de alegria de viver.
Evidentemente, adaptou o conceito à sua concepção de gozo terreno, de justiça em relação aos infelizes, de oportunidades iguais para todos, porém na terra. Então ele processou tudo que ele recebeu de acordo com a sua visão, né? Da sua visão de mundo. Ele fez uma mistura ali, né? As sutilezas espirituais escapavam-lhe por serem inabituais ao seu raciocínio. Havia um bloqueio, né? Porque ele tinha tanto essa questão aí do fim, né? Que ele não conseguia ver essas sutilezas espirituais. Ainda não eram alcançáveis para ele neste momento. Embora ele estivesse completamente ali preenchido por Jesus, né? E fosse um dos seus discípulos, dos seus 12, né? Pensava que todos aqueles fatos produzidos por Jesus e que o tornavam maior do que todos os profetas eram para demonstrar o seu poder, fazendo tremer Caifás, Pilatos e o pusilânime Herodes Antipas, os governantes arbitrários e indignos que lhe deveriam ceder lugar em que se encontravam. Então, o poder de Jesus teria que ali se impor a esses grandes da terra. E Jesus não veio para isso. Aquelas autoridades sandias teriam que ser substituídas desde as primeiras horas da revolução preparatória do rei. Aguardar aquele momento com ansiedade, uma quase desesperação, e tudo acontecer exatamente ao contrário. Vejam essa questão da nossa vontade, né? O que a gente está alimentando? Qual que é a nossa expectativa? O que estamos aguardando do amanhã? Desde o terrível lance no Jardim das Oliveiras, quando ele se rendeu sem nenhuma resistência àquela matilha humana, pois eram cães alucinados, que o medo o dominou. Interessante que o medo está dentro de nós, né? O medo não é criação divina. Deus nos criou fortes, corajosos. O medo é criação nossa. Tudo mais foi imaginação. Foram narrativas que lhe chegaram, porque ele não teve coragem para acompanhar o desdobramento das ocorrências. Quis fugir, refugiar-se na solidão em que permanecia. Nada obstante, disfarçando-se, adentrou-se na multidão e o seguiu até o último momento. Nesse estado de espírito foi que tomou consciência da ressurreição, cujas testemunhas eram a ex-obsidiada e os companheiros saudosos, quase em delírio de expectativa para vê-lo. Então vejam que como ele achou que tivesse acabado tudo, que ele se sentia decepcionado, traído, ele passou a não ver essa sensibilidade, essas coisas que estavam acontecendo, né? Então, Jesus foi visto por uma ex-obsidiada e mesmo os companheiros saudosos, ele não deu crédito a nenhum deles, né? Achou que era delírio, imagina. Ao receber a notícia, fremiu de ira, acontecer exatamente quando ele se encontrava ausente, o que lhe confirmava a ilegitimidade do fato. Então, ele não estava presente, ele não deu crédito para a ex-obsidiada e também não deu crédito aos companheiros, porque ele falou, imagina, se eu não estava lá, eles estavam inventando, né? Era delírio deles. Não podia acreditar mesmo que o visse, reflexionava em amargura. Olha o perigo, olha o detalhe, né? Mesmo que ele estivesse lá, estivesse visto, ele não acreditaria. Ele se deixou ficar nessa situação sentimental. Olha o envolvimento, né? E nós podemos, né? Nós ficamos cegos. É o título, né? A pior cegueira. Dependendo do que nos acontece, nós nos sentimos tão dominados por esses sentimentos contrários, por essas sombras, que nós passamos a não enxergar mais nada. Acreditamos somente no que vem na nossa cabeça. Os olhos enganam e muitas vezes as pessoas veem o que querem enxergar. Para ele, deveria acontecer de maneira palpável, mediante o contato físico.
Além de ver-lhe as feridas dos pregos, deveria colocar a mão na chaga produzida pela certeira lança arrasadora. Tomé era vítima da cegueira mais grave, a da alma, que dilacera o coração. O cego dos olhos pode imaginar e conceber na mente, mas o cego do espírito nega-se a pensar, sequer na remota possibilidade de algo existir ou acontecer, conforme se narrava. Então, aquele cego, aquele que encarna na condição ou que se torna cego durante uma encarnação, ele tem esperança, ele tem sentimento, ele tem sensibilidade, ele imagina. Agora, o cego da alma, nós somos eternos. O cego da alma, ele se coloca nessa posição de estar estacionado, de estar refratário e de estar indiferente. Nada afeta, né? Não consegue enxergar. É a pior cegueira, como diz Amélia Rodrigues. Ela dilacera o coração, porque nós deixamos de ter sentimentos, de ter sensibilidade mediante as coisas e as pessoas. O primeiro, às vezes, nega porque não visualiza, mas o outro não pretende enxergar, nega-se a ver. Olha que importante. O mundo está repleto de cegos de espírito, aqueles que apalpam e apertam coisas, que abarcam as posses, que se comprazem com o vinho do prazer espuro que lhes corre nas veias e artérias do sentimento. Então, se negar dessa forma é negar o amor. Isso que é o ponto que a gente precisa refletir. Né? O que está acontecendo ao nosso redor? Como eu posso ser útil? Como eu posso praticar o amor ensinado por Jesus? Né? Se a gente não deixa ninguém adentrar ao nosso mundo, nos amar, a gente também não permite amar o outro, a gente não entende o sentimento que vem no outro, não perdoa. Há também a cegueira dos nécios e dos que se jactam de sábios, dos esbirros dos poderosos e dos que se apresentam como tal, e que se enganam em relação à precariedade das suas forças. Há ainda os insolentes e astutos que se acreditam portadores de recursos que lhes escasseiam, dos soberbos e fatos que a tudo negam, quando não lhes convém acreditar ou simplesmente não desejam que se caracterize pela realidade. Sobejam religiosos hipócritas, literatos presunçosos, artistas embriagados pela fantasia, que também são vítimas dessa estranha cegueira, gritando alto a sua recusa, a sua descrença na ressurreição de Jesus. Acreditam, isso sim, que o seu corpo foi roubado pelos artuditos discípulos, como fora propalado por testemunhas compradas pelo Sinédrio, para evitar que surgisse o mito do seu retorno. Não tem provas e creem. No entanto, o testemunho daqueles que o viram não lhes é válido. Passaram-se 8 dias desde a sua aparição aos amigos e todos estavam reunidos novamente, inclusive Tomé, o gêmeo. Subitamente, como uma aragem perfumada que se adentrou na sala, embora a porta estivesse trancada, ouviu-se também a sua doce voz saudando. Paz seja convosco. Era Jesus redivivo. Ante o assombro, explodindo em todos a alegria, o amigo abandonado e quase desprezado relanceou o olhar pelo recinto e deteve-o em Tomé. Acercou-se-lhe e suavemente propôs-lhe: vê as chagas, toca-as. Jesus, sabendo, né, o que estava dentro do íntimo de Tomé, né, esses pensamentos que ele tanto agasalhou, que ele só ia acreditar se ele tocasse. Então, Jesus propõe: tocas. Abrindo a túnica alvinitente, acrescentou: põe toda a tua mão dentro da ferida no meu peito. Atordoado, afogando-se em convulsível e inestancável pranto, Tomé, o cego de espírito, rendeu-se exclamando: eu creio, meu Senhor. Crês porque viste,
Respondeu-lhe o mestre. Bem-aventurado, no entanto, é aquele que não viu e creu. Bem-aventurado, ele dissera. Somente agora ficava concluída a Sinfonia do Monte. Seria essa a última bem-aventurança. Então vejam, né? Que mensagem maravilhosa, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e que creram. Né? Por quê? Por que acreditaram? Acreditaram por amor, por confiar. Que lição, né? E o mestre ali conclui o Sermão do Monte, as bem-aventuranças neste momento. Despertando para a verdade, o Dídimo renovou-se, compreendeu qual era o seu reino e deu-se-lhe integralmente a partir de então. Após a terrível noite que se debater em pesadelos hórridos, surgira a madrugada do interminável dia da ressurreição. Então, temos sempre uma nova oportunidade, apesar dele ter tido essas oscilações no campo do sentimento, né? Ele conseguiu se reerguer, ele conseguiu perceber nesse momento, né? Ele despertou. Tomé, o Dídimo, consciente da necessidade de espalhar a mensagem da imortalidade ao mundo, entregou-se a Jesus de tal maneira que o levou à Pérsia e à Índia. Então, lembram-se que foi mencionado aqui pela Amélia. Esse era o principal ponto. Ele acreditava ali no fim, né? Não na imortalidade. Foi nesse momento, né, que Jesus mostra para ele a imortalidade, né? Se apresenta até ele. Então, isso foi ali o que desencadeou a necessidade. Era nesse ponto que ele teria que trabalhar, né? Que divulgar. E ele se entregou a essa missão. Na Índia, iniciou o ministério sobre o reino incomparável que se encontrava ao alcance de todos que o desejassem conquistar. Assassinado a flechadas, tornou-se um exemplo de abnegação e de amor. No entanto, ficou imortalizado como aquele que somente acredita se ver, se tocar. Felizes, porém, são todos aqueles que se inebriam nos aromas do amor, que se exteriorizam de Jesus e vitalizam as vidas. Ele estava na sombra e saiu à luz, então enxergou a verdade. Salvador, Bahia, 14 de janeiro de 2008, Amélia Rodrigues. Então fica esse texto maravilhoso para as nossas reflexões a respeito do amor, a respeito da cegueira da alma, né? E de quanto é lindo o Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha. Que possamos buscar vivê-lo. Até a próxima, se Deus quiser.